Oi, turma, espero que estejam todos bem. Vamos para a nossa semana 5 do nosso PET 2. Essa semana nós vamos falar o básico sobre ligações químicas e sobre duas leis da física, a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Nós vamos falar de uma forma bem resumida para conseguir fazer os exercícios e depois para frente, aos poucos, a gente vai detalhando mais sobre as reações químicas. Vocês vão aprofundar mesmo o estudo dessa parte de reações químicas quando vocês estiverem no ensino médio, tá bom? Bom, quando nós falamos de ligações químicas, as ligações químicas são as ligações que vão acontecer entre os átomos. Então, por exemplo, vai formar a molécula de água. Para formar a molécula de água, que é H2O, nós temos a união de átomos de hidrogênio com átomos de oxigênio. Essa ligação, essa união entre o átomo de hidrogênio com o átomo de oxigênio é que nós vamos chamar de ligação química. Para que essa ligação química aconteça, nós vamos seguir uma regra, que é a regra do octeto. O que essa regra do octeto ela diz? Muitos átomos apresentam instabilidade eletrônica quando possuem 8 elétrons na camada de valência. Então, o que nós falamos na última explicação? Que a camada de valência é a última camada eletrônica da eletrosfera, a camada eletrônica mais externa. Então, nós temos o átomo tem um núcleo e nós temos as camadas eletrônicas que estão lá na eletrosfera. Essas camadas eletrônicas é onde nós vamos encontrar os elétrons. Essas camadas eletrônicas, nós temos os elétrons espalhados nela. Para o átomo adquirir essa estabilidade eletrônica, na última camada daquele átomo, ele tem que ter 8 elétrons. Se ele não tem 8, se ele tiver, por exemplo, 6, ele tem que ganhar mais 2 para ele completar esses 8 elétrons e assim adquirir a estabilidade. Se ele tiver, por exemplo, 2, ele vai perder estes 2, porque é mais fácil perder 2 do que ganhar 6. Ele vai perder 2 elétrons para que aí a última camada dele fique completa. Então, o átomo ele vai ganhar ou perder elétrons, ou então ele pode compartilhar elétron com outro átomo para conseguir adquirir essa estabilidade eletrônica, que é sempre o quê? Tentar chegar nesses 8 elétrons na última camada eletrônica daquele átomo. Aí, o que nós temos? Olha, quando nós falamos da tabela periódica, nós temos os grupos aqui, que são as colunas. Eu chamo de grupo ou família. Quando eu falo grupo 1 ou família 1, esse 1 me indica que esse átomo ele tem o quê? Um elétron na camada de valência dele, na última camada eletrônica. Esse daqui, no grupo 2, seria o 2A, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Aqui é a 3, que é a 13, né? Que é a 3A, ele tem 3 elétrons na camada de valência. Aqui tem 4, aqui tem 5, 6, 7 elétrons. A última coluna aqui, que é a coluna dos gases nobres, que é a 18 ou 8A, essa coluna dos gases nobres, eles já têm 8 elétrons na camada de valência. Com base nas características dos gases nobres, é que eles criaram essa regra do octeto. Então, o que eu tenho que entender nesse primeiro momento? Que os átomos eles vão se unir para formar substâncias. Esses átomos se unem fazendo essas ligações químicas. Essas ligações químicas, elas vão tentar fazer com que esse átomo fique com 8 elétrons nessa camada de valência, que é essa última camada eletrônica. Se ele fica com 8 elétrons nessa camada de valência, ele adquire uma estabilidade. Aí a substância vai ser formada. Nós temos 3 tipos de ligações químicas aqui. A ligação iônica, que pode ser chamada também de eletrovalente. Essa ligação iônica, ela vai acontecer quando um átomo vai doar e o outro vai receber o elétron. Então, um doa e o outro recebe. Então, por exemplo, o Na, ele está aqui, na coluna 1A. Se ele está na
coluna 1A, significa que ele tem um elétron na última camada dele. Então, vou colocar uma bolinha aqui para representar um elétron. Agora, olha o Cl. O Cl está na coluna 17 aqui, ó, que é a 7A. 7A quer dizer que ele tem 7 elétrons na última camada dele, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele tem 7 elétrons na última camada. Então, se eu for pensar, é mais fácil esse daqui doar um elétron para ficar com a camada anterior completa, né? Ele doar esse elétron e esse receber um do que perder 7. Então, o que ele vai fazer? Esse daqui, ó, vai doar esse elétron para o Cl, porque aí o Cl fica com 8 elétrons na última camada. Então, nesse caso, quando eu tenho a formação do NaCl, que é o cloreto de sódio, o sal de cozinha, a ligação que está acontecendo entre o sódio e o cloro é essa. O sódio vai doar esse elétron. Quando o sódio doa o elétron, ele perde um elétron e fica positivo, porque ele doou o elétron que é negativo. Quer dizer que ele vai ficar com mais prótons do que elétrons. Quando esse átomo fica positivo, eu vou chamar ele de cátion. E esse daqui que recebeu, o Cl, ele era neutro, mas ele recebeu um elétron a mais. Então, esse elétron que ele recebeu a mais vai fazer com que ele fique negativo. Quando ele fica negativo, nós vamos chamar de ânion. Deixa eu só colocar aqui, ó. Ânion. Então, aqui na ligação iônica, nós temos o cátion, que é o que está doando o elétron, e o ânion, que é o que vai receber o elétron. Como ele recebe elétron com carga negativa, ele vai ficar negativo. Outro tipo de ligação é a ligação covalente, covalente ou molecular. Nessa ligação covalente, ao invés de doar o elétron e receber o elétron, eles vão compartilhar esse elétron. Então, aqui eu teria, ó, eu tenho na H2O, eu tenho um oxigênio e aqui, ó, 2 hidrogênios, ó, H2O. Quando eu não tenho nada escrito aqui, é a mesma coisa de 1. Então, eu tenho um oxigênio, 2 hidrogênios. Aí, olha o que vai acontecer. Se eu olhar, o hidrogênio está na coluna 1A. Então, ele tem um elétron na camada de valência. Então, ele tem um elétron aqui. Aqui também tem um elétron na camada de valência. O oxigênio, ó, o oxigênio está na família 16. 16 ou 6A. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Para completar os 8, o oxigênio precisa de 2. Só que o hidrogênio ele tem 1. O hidrogênio e o hélio, o gás hélio, eles vão fugir um pouquinho dessa regra do octeto, porque eles só têm uma camada eletrônica. Então, eles têm que ficar com 2. O que vai acontecer? Ó? O hidrogênio vai compartilhar esse elétron com o oxigênio. Ao invés de doar, de dar para o oxigênio, ele também precisa de um elétron. Então, eles compartilham. Então, ali, ao mesmo tempo, esse elétron a gente representa dessa forma. Geralmente aparece com um risquinho assim, ó, para indicar que é uma ligação covalente, que eles estão compartilhando esse elétron. E a ligação metálica são elétrons livres que ficam ali, e esses elétrons livres, eles acabam formando, é como se fosse uma nuvem eletrônica ao redor. Isso é bom para conduzir eletricidade, para conduzir calor, essa nuvem eletrônica que vai formar ali. Um exemplo aqui, que faz ligação metálica, vai ser o ouro. E depois, uma outra coisa que apareceu, foram duas leis que nós chamamos leis ponderais da química, que é a lei de Lavoisier e a lei de Proust. O que essas duas leis vão fazer? Eu tenho que lembrar, ó, na lei de Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O que significa isso? Se eu tenho duas substâncias, eu tenho aqui ó, a azul e a vermelha. Juntei as duas substâncias, o meu produto vai ter o quê? Substância vermelha e azul. Vai acontecer uma transformação aí, mas não tem jeito de sumir com a azul e ficar só a vermelha. Isso não tem como acontecer.
Então, se eu tenho, olha, vamos supor aqui, ó, 1 grama de gás hidrogênio reagindo com 2 gramas de oxigênio, vai formar água. Então, olha, 1 mais 2, eu tenho que formar quantos gramas de água? 3. A quantidade que está antes da seta tem que ser igual à quantidade que está depois. A massa antes da seta, ó, tem que ser igual à que está depois. Isso daqui é uma equação química. O que vem antes da seta são os reagentes, o que vem depois da seta vai ser o produto. Então, a soma da massa do que está antes da seta tem que ser igual ao que está depois da seta. Não tem como a substância sumir. Então, tem que ser a mesma quantidade. E uma outra coisa, a lei de Proust. A lei de Proust, ela diz que as proporções são constantes. O que significa isso? Se eu tenho ali, ó, 1 grama de água reagindo com 2 gramas, vai formar aqui 3 gramas de água, né? Esse mais esse é igual ao que está de cá. Se eu dobrar a quantidade aqui, ó, vou multiplicar por 2, certo? 2 vezes 1, passei para 2 gramas. Então, eu tenho que dobrar aqui também, ó. 2 vezes 2, 4 gramas. E 3 vezes 2, 6 gramas. Se eu triplicar aqui, ó, multiplicar por 3, 1 vezes 3, eu tenho 3 gramas agora. Aqui, ó, 2 vezes 3, 6 gramas. 3 vezes 3, 9 gramas. Então, o que eu tenho que entender? Que se eu dobrar a quantidade de hidrogênio, eu tenho que dobrar de oxigênio e o meu produto vai ter a quantidade dobrada. Se eu triplicar a quantidade de hidrogênio, eu vou triplicar a quantidade de oxigênio e o meu produto vai ser triplicado. E assim por diante. Bom, gente, esses são só conceitos básicos. Nós vamos para a resolução das questões, tá bom? E aí, depois, conforme for aparecendo nos PETs, a gente detalha um pouquinho mais, tá? Questão número 1. A estabilidade dos gases nobres deve-se à presença na última camada de... Eu disse para vocês que os gases nobres aqui, eles têm a camada de valência completa, que é a regra do octeto aqui, por isso que eles têm estabilidade. Então, na camada de valência, os gases nobres possuem 8 elétrons. Então, a resposta, letra E. Questão número 2. Uma das principais características dos metais é a alta capacidade de conduzir calor e eletricidade, que pode ser explicado pela... Ó, eles vão fazer os metais, vão fazer então aqui a ligação metálica, e eles possuem o quê? Elétrons livres, letra B. Qual nome se dá ao íon carregado negativamente? O íon negativo eu chamo de ânion, letra D. Agora eu tenho que fazer a continha aqui. Peraí, deixa eu só apagar aqui, ó. A questão número... Questão número 4. A reação entre 23 gramas de álcool etílico. Então, ó, 23 gramas de álcool, mais 48 gramas de oxigênio. Então, o álcool etílico está reagindo com o oxigênio. Produziu, então, ó, vai produzir 27 gramas de água. Então, água, 27 gramas. Ao lado de gás carbônico. E vai produzir aqui também o gás carbônico, tá? Então, só tirei a informação do probleminha, ó. 23 gramas de álcool reagiu com 48 gramas de oxigênio e produziu 27 gramas de água ao lado do gás carbônico. Aí tá pedindo, a massa de gás carbônico é, eu tenho a massa do álcool, do oxigênio e da água. O meu X, o que eu quero calcular é a massa do gás carbônico. Uma equação simples, ó. 23 mais 48, lembra? A massa antes da seta dos reagentes, ó, tem que ser igual à massa do produto. 27 mais X. Então, aqui, olha, fazendo a continha, vai dar 71, né? 8, 9, 10, 11, vai 1, 6, 7. 71. Vou passar o 27 para lá, com o sinal trocado. Menos 27 igual a X. Então, ó, vai dar o quê? 44 igual a X. Vou só inverter aqui, ó. X é igual a
44 gramas, que é a letra A. E a última questão, número 5. Qualquer que seja a procedência ou processo de preparação do NaCl, podemos afirmar que sua composição é sempre, toda vez, qualquer preparação que vai fazer do NaCl, que é o cloreto de sódio, tem que ter sempre 39,32% de sódio e 60,68% de cloro, com base nas leis de... Essa lei que mantém as proporções constantes é a lei de Proust. Como sempre tem que ser a mesma proporção. Então, é a lei de Proust, que é a letra C. Bom, essa explicação foi mais rapidinha. Esse assunto ele é muito extenso, seriam várias aulas para a gente detalhar cada item, mas as atividades elas estão bem básicas. Espero que vocês tenham entendido pelo menos o basiquinho, que aí depois, como eu disse para vocês, conforme for aparecendo nos PETs, nós vamos detalhando, tá? E aprofundar bem sobre esse assunto, vocês vão aprofundar depois no ensino médio, tá bom? Mas qualquer dúvida é só vocês me enviar. Fiquem com Deus e até a próxima explicação. Tchau!